Olá, tudo bem? Eu sou o Caio César e esse é o nosso segundo vídeo complementar da disciplina Design de Experiência. Se você retomar o nosso cronograma aí, olhe que na aula passada, veja na tela, a gente trabalhou os conceitos básicos referenciados aí a Design de Experiência. Hoje nós vamos falar do processo de criação de uma experiência e a seguir nós vamos falar de metas e personas, validação e metodologias, prototipação, retorno do investimento, um exemplo prático e políticas de monitoramento de uso. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula sobre o processo de criação de uma experiência. Eu gosto de usar como exemplo, para falar do processo de criação de experiência, um site, a criação de um site. Porque a gente insiste bastante que a web é uma plataforma, que a gente precisa prestar atenção nas experiências que acontecem nessas plataformas ou nessa plataforma, porque elas são cruciais para o sucesso ou o fracasso de negócios. Então é muito fácil a gente identificar negócios que vão mal, que fracassam, que quebram, porque a experiência de uso nas suas plataformas digitais interativas, nos seus sites principalmente, elas são fracas. Então, um site bacana é a garantia de um negócio que pelo menos funcione. Claro que ele não é a única garantia, mas ele é uma grande garantia, né? Ter um site que funciona é muito bacana. Então, eu gosto de trabalhar um site porque um site ele apresenta também esses 3 momentos de uma experiência. Aí, dá uma olhada na tela. Eu pego essas referências, ou essa referência desses 3 momentos, lá do Nathan Shedroff, no livro Design de Experiência. Ele fala que todas as experiências, elas têm esses 3 momentos. O momento da atração, o momento do engajamento e o momento da conclusão. O momento da atração é aquele momento onde você consegue convencer o usuário a vivenciar a experiência. É o momento que você chama o usuário para vivenciar a experiência. Então é a chamada, é aquilo que convence, que fala para o usuário, vale a pena você passar por essa experiência. Vem aqui que vai ser legal. Então essa atração pode ser uma coisa sensorial, pode ser por causa do visual muito bacana, pode ser por causa de um som ou um cheiro ou algo que chame a atenção do usuário por meio dos seus sentidos. Pode ser por causa de uma música, uma ambientação, o que quer que seja. No caso de sistemas interativos, é muito provável que o visual tenha um aspecto pesado aí, né? O áudio também pode proporcionar um aspecto bem importante no convencimento do usuário a se engajar naquela experiência. Então, é aquilo que faz o usuário começar a viver a experiência. Aí, a segunda etapa, o segundo momento dessa experiência é o engajamento, que é a experiência em si, que é a vivência da experiência em si, que é o usuário fazendo a coisa. Então pensa num jogo, por exemplo. O sensorial pode ser o visual do jogo te chamando a atenção, a música do jogo. Isso pode ser uma questão sensorial que te proporcione essa atração. Uma questão cognitiva que te chame a atração pode ser a promessa do estado final da vivência daquela experiência. Por exemplo, eu vou assistir uma videoaula, eu vou fazer um treinamento, então eu vou me engajar numa experiência interativa, ou eu vou ler um livro. Por quê? Porque a promessa de que aquilo ali vai ser bacana para mim. Então, ou assistir um filme, eu quero assistir esse filme porque eu gosto da história. Então essa é uma questão mais cognitiva, de você refletir sobre a possível consequência ou possível outcome daquela experiência. Beleza. E aí você, para se engajar, você tem que ter essas chamadas. E aí tá lá agora vivendo a experiência. Escolheu jogar o jogo, escolheu usar o serviço, escolheu assistir o filme, escolheu ler o livro. Você está vivendo a experiência em si. Então veja aí, no momento do engajamento, o Nathan Shedroff ele fala que o foco é evitar que a pessoa se disperse. É manter a experiência viva para que a pessoa queira continuar vivenciando a experiência. Ela queira continuar usando aquele serviço, usando aquele site. Então, um site, perceba que ele tem todas essas coisas. Você entra num serviço novo, o visual vai te chamar a atenção, né? Então é muito importante o aspecto visual. Na questão cognitiva, o texto, não deixar um texto que não convença o usuário ou um texto que espante o usuário. Se colocar uma palavra escrita errada, ou um texto muito longo, ou visual misturado com o texto, que é a questão de, por exemplo,
exemplo, linhas de texto muito longas, um texto muito longo com letra de tamanho pequeno. Isso daí pode atrapalhar, pode não chamar direito o usuário para vivenciar aquela experiência, para ler o texto, por exemplo, né? E a experiência, ela tem esse terceiro momento que o Nathan Shedroff fala, que é o momento da conclusão. Na conclusão, a gente tem a conclusão de uma tarefa, o fim de uma tarefa. Por exemplo, um cadastro, ou uma compra, ou fazer algum tipo de função ali dentro, executar algum tipo de tarefa dentro desse sistema. A conclusão, ela também acontece quando o usuário ele descobre um significado, quando ele consegue englobar a vivência completa, né? Então é muito legal a gente ver isso daí lá do Nathan Shedroff, que ele fala de conclusão e que não necessariamente a conclusão significa o fim da experiência. A conclusão pode significar o fim de uma etapa da experiência. Por exemplo, se você está falando do Facebook, usar o site do Facebook, a conclusão não existe uma conclusão que termina a experiência do Facebook, acabou. Eu entrei no Facebook hoje e aí acabou a minha experiência porque eu já li o meu newsfeed todo. Não, você pode concluir aquela etapa de ler durante um determinado período do seu dia, um período de tempo, a sua newsfeed. Então, a conclusão, o fim dessa etapa, não significa necessariamente que a experiência acabou completamente. Nada disso. Tá? E aí cabe um parêntese legal aqui, que é, quando a gente está falando de interações, a gente precisa, ou de experiências, especialmente agora que eu falei do Facebook, o Facebook é um exemplo muito legal de microinterações. Então eu falei lá do momento da conclusão como um momento de conclusão de uma macro interação, que é uma macro tarefa, uma tarefa maior. Todas essas tarefas, grandes e pequenas, elas são compostas por microtarefas ou microinterações. Você quer um exemplo de microinteração compondo uma interação grande, uma experiência grande? O próprio Facebook. Toda vez que você dá like em algum conteúdo, o Facebook já, na conclusão, quer dizer, essa tarefa é tão pequena que a conclusão dela é muito curta. Você clica no like, ele já te abre 2 chamadas para dar continuidade na experiência. A primeira, ele te sugere coisas relacionadas para você curtir também. E outra coisa, ele abre os comentários para você poder interagir e iniciar uma outra sequência macro, que é a de comentar e engajar com outra pessoa no comentário. Ou seja, o Facebook ele é todo pensadinho e separado em microinterações, pequenas interações, que compõem em conjunto uma grande experiência de uso. Então as microinterações, elas precisam de atenção. Por exemplo, eu vou fazer o camarada, eu preciso que ele preencha um formulário. Então uma microinteração pode ser o processo de preenchimento automático do endereço a partir do CEP. Então eu vou pegar o CEP do usuário, eu vou perguntar o CEP para ele antes de perguntar o nome da rua, porque não faz sentido nenhum eu perguntar o endereço todo do usuário e no final eu perguntar sobre o CEP, uma vez que pelo CEP eu consigo preencher mais da metade do endereço da pessoa. Então, pensar nessas microinterações, em como que isso pode impactar na experiência geral de uso. Então, se eu estou falando de uma interface de um site, é pensar nas pequenas coisas que as pessoas podem fazer nas telas ao longo de uma grande tarefa e que essas pequenas interações elas devem ser igualmente satisfatórias. O usuário deve se sentir satisfeito e contemplado ali na hora que ele está conduzindo, na hora que ele está executando essas pequenas tarefas, certo? Que fazem parte de uma tarefa maior. Então tá, se a gente pega um site, eu já expliquei por que um site é um excelente exemplo, ele representa uma experiência completa, todas as experiências têm esses 3 momentos, vamos lá pensar em como é que é então o processo de construção dessa experiência que é um site. A gente deve separar, e aí é uma recomendação, você está vendo aí na tela, o processo ele está separado em 3 etapas. A etapa de pesquisa, a etapa de projeto em si, né, de elaboração da proposta, e a etapa de desenvolvimento. O ciclo iterativo ele se encaixa perfeitamente nessa divisão de 3 etapas. Para a gente ter bem clara a ideia, a gente vai passar pelo ciclo. Cada uma dessas etapas representa pelo menos uma volta no ciclo. Então, na etapa de pesquisa, eu vou ter uma volta inteira no ciclo. Na etapa de projeto, mais uma volta inteira no ciclo. E na etapa de desenvolvimento, às vezes mais do que uma volta, mais do que uma iteração vai acontecer.
É claro que se o produto já está funcionando, a gente vai ter ainda iterações de versões do produto. O produto ele vai recebendo alterações ao longo da sua vida. É o que acontece com esses produtos web que a gente usa. O Facebook ele dá uma mudançazinha na interface, aquela brincadeira com os ícones dos amigos, aquilo lá representa uma iteração num processo específico do Facebook. Ou alguma mudança no seu Gmail, por exemplo, ou no seu Outlook, ou Yahoo, ou o que quer que seja o cliente que você usa, ou o serviço que você usa. No Gmail, que a maior parte das pessoas usa hoje, você tem iterações acontecendo quando, por exemplo, aparecem aquelas abas na sua caixa de entrada. O que é social, o que é promoção e etc. Então aquilo ali representa uma iteração do produto. O produto ele foi alterado, claro que para até chegar a isso na sua tela, passou por um monte de testes, muita validação e agora você tem aquilo ali acontecendo na sua frente. Então vamos falar de como é que acontece esse processo. Ele se inicia, como deve iniciar, com uma etapa de pesquisa. Essa etapa de pesquisa, veja aí na tela, ela envolve investigação sobre o usuário, então eu preciso identificar quem é aquela pessoa que vai utilizar esse serviço que eu estou construindo, esse serviço que eu estou melhorando, se for o caso. Quais são as suas necessidades, que tipo de problemas essas pessoas enfrentam quando estão utilizando esse serviço. Eu vou investigar sobre uma eventual solução atual que essas pessoas utilizam. Então, se elas hoje utilizam o Gmail, eu vou ver como é que elas utilizam o Gmail, ou se o Gmail ainda não existe, se eu vou fazer um novo serviço de e-mail, eu vou observar como é que os concorrentes se comportam, como é que as pessoas que usam os concorrentes, que problemas que elas têm, quais funcionalidades que existem e etc. Então, olha só como é importante a gente prestar atenção, por exemplo, naquilo que é fornecido para a gente em forma de analytics, por exemplo, de dados, os dados de acesso. Se eu estou falando de um processo de redesign, de uma solução que já existe, é muito legal, é muito importante que eu tenha acesso a quanto tempo os usuários ficam, por quais telas eles passam, quanto tempo eles ficam em cada tela, se for possível colocar para funcionar uma ferramenta tipo um Crazy Egg, que te dá aqueles mapas de calor para eu saber que links que as pessoas estão clicando, qual é a frequência dos cliques, qual é o tempo de permanência nas telas, o que eles fazem enquanto estão nessas telas, porque o Crazy Egg ele vai me dar essa possibilidade de observar cada uso, cada interação dos meus usuários com o meu sistema. Então eu vou ter um conjunto de informação maior. Então voltemos às telas aí, à tela, né? Eu vou fazer a investigação sobre a solução atual, o que já existe, o que já foi feito, como é que está funcionando, como é que foi feito, o que já deu certo e o que já deu errado, para eu não repetir erros e para eu tentar melhorar aquilo que já funciona bem. E como eu falei, se é uma solução que não existe ainda, se eu estou fazendo uma solução nova, mas aquele serviço as pessoas já consomem de outros fornecedores, eu vou lá olhar os fornecedores. Eu vou lá tentar entender como que eles funcionam, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, para eu poder elaborar a minha proposta. Eu imagino que você tenha visto o vídeo da Ideal, que eu recomendei para você ver naquele vídeo anterior, né, na nossa aula anterior, que eles fazem uma observação do que já existe nos carrinhos de compra, como que os carrinhos de compra são e o que pode melhorar nos carrinhos de compra. Então a ideia é justamente eu tentar proporcionar uma inovação através da observação daquilo que já é feito. E muito importante para a construção de uma experiência legal é eu não encarar aquilo que já é feito hoje como a verdade absoluta. Eu tenho que entender que tudo pode mudar. Aquele carrinho que a Ideal fez é uma prova disso. Ele é muito diferente dos carrinhos que já existem. Por quê? Porque quem planejou aquele carrinho ousou entender ou ousou propor alguma coisa diferente de tudo aquilo que já existia. Então é legal a gente fazer esse tipo de investigação, ok? Na etapa de pesquisa, você recebe ou você termina essa etapa com um monte de informações.
Por exemplo, quem são os nossos usuários, quais são os seus problemas, quais são as suas necessidades, ou quais são os pontos fortes do serviço que existe, ou quais são os pontos fracos, onde que eu posso ter ali um diferencial no produto que eu vou desenvolver, eu vou ter uma dimensão de qual é a dificuldade de se desenvolver aquele diferencial, então eu vou saber mais ou menos para onde que eu vou. E a partir dessas informações é que eu elaboro a minha proposta de produto. Então, antes da gente ir para a proposta do produto, vamos tentar entender como é que acontece a volta no ciclo iterativo na etapa de planejamento. Lembremos novamente do vídeo da Ideal. As pessoas, para entender o que acontece, elas vão a campo. Elas vão a campo, descobrem como que as pessoas usam os carrinhos, quais são os problemas, são retomadas as necessidades do cliente, são observadas as questões relacionadas às descobertas que foram feitas dos usuários e aí novas ideias são colocadas. Aí é a etapa do design. Com o design selecionado, ou opções de design selecionadas, eles constroem protótipos. Esses protótipos são validados internamente e aí um único protótipo é escolhido para ser produzido. Aqui a gente está nessa etapa, a gente veio do campo com uma série de informações, a gente consegue agora entender quais vão ser aquelas necessidades que a gente vai tentar resolver primeiro, qual vai ser o nosso diferencial, a gente já está começando a pensar em meta, a gente já está começando a entender que, olha, dá para melhorar nesse aspecto aqui, dá para a gente ser o melhor nesse outro aqui, ou essa outra questão que todo mundo está tendo dificuldade, talvez a gente consiga fazer melhor, ou então não, essa é muito difícil, não é à toa que ninguém consegue resolver, então vamos deixar isso aqui para um segundo momento. Então vamos ser diferente nesse aspecto que todo mundo é igual. Então você já sabe disso e já escolheu o que você vai fazer. É agora que você vai começar a descrever como é que isso vai funcionar. Então voltemos ao slide aqui. Nessa proposta que você vai construir, você vai descrever quais vão ser as funcionalidades, como é que a coisa em si vai funcionar. É disso que trata essas funcionalidades. Como que você imagina que vão acontecer as interações, ou o que vai acontecer em cada momento. Olha o trabalho aí do designer de interação, do cara que vai pensar, olha, eu preciso dessa informação para ir para o próximo passo. Então eu preciso de uma tela em que essa informação sejam coletadas. E só depois de coletar essas informações que o usuário vai poder ir para a próxima tela. Então é pensar nisso, em como que as funcionalidades em si vão acontecer. E isso se materializa num documento visual chamado fluxo. Fluxo de navegação. Volta aí à tela, olha lá, o fluxo de navegação é aquele documento visual que mostra os caminhos pelos quais os usuários vão passar para realizar as tarefas. Então é um sequenciamento de telas. Perceba que um fluxo é diferente de um mapa de site. Um mapa mostra a estrutura ali estática. O fluxo mostra por onde que o usuário passa nessa estrutura para fazer determinada função. Um desses documentos valida o outro. Um fluxo ajuda a validar um mapa e um mapa ajuda a validar um fluxo. Por quê? Porque se o mapa estiver mal desenhado, o fluxo vai mostrar. E se o fluxo estiver mal pensado, isso vai aparecer no mapa. E se estivermos pensando em páginas ou em telas que são desnecessárias, isso deve brotar nesse momento em que você está começando a materializar isso por meio dessas imagens, desses rascunhos. E falando em rascunhos, volte aí à tela. Os wireframes são as manifestações iniciais de como vai ser o visual das telas. Então o wireframe seria o protótipo de mais baixa fidelidade. Como eu já falei com vocês, os protótipos eles se diferenciam aí em baixa, média ou funcional. Protótipo de baixa fidelidade, alta fidelidade funcional, ou protótipo de baixa fidelidade, média fidelidade, desculpa, e o protótipo de alta fidelidade. O wireframe é o protótipo com mais baixa fidelidade. O que é isso de fidelidade, Caio, que você está repetindo? Fidelidade é como que esse protótipo se assemelha ao produto final que vai ser usado pelo usuário. O wireframe, ele se assemelha muito pouco, porque ele é sem cor, ele é só traço e letra, eu não vou colocar imagem nele ainda, eu não vou colocar nenhum desses elementos, eu vou só marcar espaços. E ele também ajuda a validar fluxos e ajuda a validar mapa de site. Porque em cada tela eu tenho que ter uma noção de para onde que eu vou, o que acabou de acontecer, o que eu devo fazer, e isso daí se encaixa perfeitamente com aquilo que a gente acabou de falar, que são os fluxos e o mapa de site. Beleza.
Feito isso e tendo isso iterado, uma vez que eu tenho o wireframe pronto, eu posso validar o wireframe, ou seja, eu posso dar a volta de novo pelo ciclo. Eu vou conseguir ter uma proposta para apresentar para o meu cliente. E ao apresentar para o cliente, eu tenho, claro, que colocar os custos envolvidos e etc. Então tem aí a elaboração de uma proposta comercial, porque se eu sei exatamente o que vai ser feito, como que vai ser quando ficar pronto, eu vou ter uma noção boa de quanto que isso vai custar e de como que isso vai ser feito, de quanto tempo que vai demorar para ser feito e etc. Então é importante eu ter essa noção para questões comerciais, né? Então, depois de passado por essa etapa de planejamento, ou na verdade de pesquisa, o planejamento ele vai envolver algumas questões. Eu passei batido aqui, que bom que o slide está me ajudando para não deixar isso a brancas nuvens. Eu falei de wireframe lá atrás como um momento do meu planejamento. E é muito legal a gente deixar claro que design de interação é diferente de arquitetura de informação. Se você olhar naquele diagrama que eu mostrei no vídeo anterior, isso fica claro. Os procedimentos de arquitetura de informação, eles têm relação com o design de interação e, claro, com o design de experiência, mas não são sinônimos. Tá? A arquitetura de informação é um conjunto de procedimentos que são executados, veja aí no slide, é um conjunto de procedimentos que fazem parte do processo de design de experiência, de design de interação. E quais são esses procedimentos? Por exemplo, o card sorting, o site mapping e a construção de wireframe. O que é card sorting, Caio? Card sorting é uma metodologia, vocês vão ver no momento específico que a gente vai trabalhar metodologias, mas é uma metodologia de descoberta, de compreensão do usuário. Como que o usuário nomeia eventuais sessões de um sistema interativo. Então ele é muito bacana para eu entender como é que o usuário pensa. Então o card sorting ele pode me ajudar a construir a persona, ele pode me ajudar, por exemplo, a compreender se o menu que eu estou pensando é um menu bacana. Esse tipo de coisa pode ser legal de eu descobrir fazendo um procedimento de card sorting. O site mapping também é a mesma coisa, de eu entender como é que o usuário hierarquiza essa informação. Isso pode ser muito bacana. Tá? E o wireframe, claro, é um ponto interessante e importante que eu vou construir o rascunho daquilo que vai ser o visual das interfaces. Beleza. E aí, feito essa proposta que tem aí o meu amigo wireframe, eu vou para o próximo momento, que é o de produção. E a produção começa com a prototipação. Vamos falar de prototipação, os protótipos de baixa fidelidade. Como eu estou mostrando aí na tela, os wireframes são protótipos de baixa fidelidade. Então veja aí, eu coloco um exemplo de um wireframe de uma página, de um site pessoal. Um site em que você fala quem você é e que trabalhos que você fez. Veja, esse é um exemplo de um wireframe com média quantidade de informação. Então você tem ali o que vai ser de texto, onde que vai ter o título, onde que estarão as imagens e etc. Não muito mais do que isso. Então perceba que um wireframe ele serve para esse sentido, para marcar espaço. Por isso ele é um protótipo de baixa fidelidade. Que ferramentas que eu recomendo para você utilizar para criar wireframes? Bom, nenhuma ferramenta é melhor do que lápis e papel. Tá? Mas se você gosta de utilizar o computador para fazer isso, qualquer editor gráfico vai te ajudar. Illustrator, Photoshop, até o GIMP é um que eu acho muito bacana. O Axure aí já tem um custo muito alto envolvido, mas ele é interessante porque ele proporciona a construção de wireframes navegáveis. Então se você quer fazer um teste dos seus wireframes, de sessões, etc., o Axure pode ser bacana. O Pencil, que é uma extensão que você pode colocar no seu Firefox, ou se você quiser usar como um software independente, ele também funciona e é grátis. O Pencil é muito bacana, tá? Ou qualquer, como eu falei, qualquer ferramenta visual. Tem gente que faz wireframe no PowerPoint. Enfim, não há uma regra para isso, tá bom? É legal a gente entender também dos fluxos de navegação, e aí na tela tem para vocês o que são esses fluxos de navegação, ou um exemplo de um fluxo de navegação, que está ali mostrando o sequenciamento de telas pelas quais o usuário vai ter que passar. Então aí ó, a gente vai construir essas telinhas em sequência e mostrando por quais telas o usuário vai ter que passar para fazer determinada tarefa. Isso é muito bacana se você for um profissional de planejamento ou um diretor de arte,
que você junte as outras duas pontas. Vamos supor que você é o diretor de arte, você vai fazer a tela. É legal que num processo de mapeamento aí de fluxos, o planejamento esteja junto e o profissional que vai desenvolver o sistema, ele tem que estar junto também para todo mundo ter ideia exatamente do que é que vai ser construído. Beleza. Como eu falei, olha aí um exemplo de card sorting. Esse é um exemplo real que está aí na tela para vocês, né? Um card sorting que foi realizado numa consultoria que eu dei. O card sorting é um processo de arquitetura de informação. Aí eu fiz um card sorting com 5 pessoas. E esse exemplo que está aí na imagem é um exemplo complicado, porque a gente tinha muito mais do que 100 cartões. Então essa sessão foi muito longa, é um grande aprendizado. Uma sessão muito longa de card sorting pode não ser bacana porque os usuários vão ficando cansados de classificar aqueles cartões. Card sorting é exatamente isso, olha lá. Tem um monte de cartões sobre a mesa e os usuários vão classificando esses cartões. Esse é um procedimento bem interessante para a criação do mapa e do fluxo. Eles ajudam bastante nisso e ajudam também a gente a entender como é que o usuário pensa. Protótipos de alta fidelidade são os layouts. Então olha aí na tela de novo, aqueles wireframes que estavam no momento anterior estão aí transformados em layout. Então é um layout de uma página pessoal de um profissional mostrando o seu trabalho. Então perceba que agora eu tenho visual, eu tenho elementos visuais, eu tenho imagens, eu tenho ícones, eu tenho cores, e isso pode ser interessante. É muito importante agora a gente entender o seguinte: num momento de produção de um sistema para um cliente, de produção de um site para um cliente, eu não recomendaria mostrar o layout na etapa em que você vai aprovar o projeto com o cliente. Por quê? Porque às vezes o cliente ele pode bombar aquela proposta porque ele não gostou do visual. Então, separar esses momentos, você mostra a sua proposta sem o visual, para ele entender como é que vai ser. É a mesma coisa de mostrar para alguém que quer construir uma casa apenas a planta. Você mostra a planta, ok, vai ser assim a casa, vamos construir? Vamos construir. Depois eu mostro que cor que eu vou colocar as paredes, que decoração que eu vou fazer. Primeiro eu mostro só os espaços, os tamanhos dos espaços. Isso é muito importante, tá? E os layouts são considerados protótipos de alta fidelidade. Aí, vamos lá recordar aquela questão dos protótipos que eu já falei anteriormente. Protótipos podem ser baixa, média ou alta fidelidade. Protótipo de baixa fidelidade é o wireframe. Protótipo de média fidelidade, alguns chamam layout de protótipo de média fidelidade, outros chamam layout de protótipo de alta fidelidade. Veja a diferença. É que existe um terceiro tipo de protótipo, que é o protótipo funcional. Esse protótipo funcional já é o sistema funcionando de alguma forma. E tem alguns autores que chamam esse protótipo de alta fidelidade. Aí o layout passa a ser o de média fidelidade. Beleza? Só para tirar essa dúvida aí. Bom, como é que eu valido esses protótipos? Eu valido esses protótipos, veja aí na tela. A avaliação pode acontecer sempre que eu tenho alguma coisa entregável. Então, aquelas voltinhas que eu falei no ciclo iterativo. Na etapa de produção, eu tenho a validação do layout pelo menos uma vez, depois a validação de um protótipo funcional. Da mesma forma que lá na etapa de planejamento, eu elaboro o meu wireframe e eu tenho a validação do wireframe. Então, a validação ela sempre acontece quando eu tenho algo entregável. E eu vou sempre chamar o usuário quando esse algo entregável for algo que ele consegue compreender. Do contrário, vai ser mais difícil eu validar isso com o usuário. Então é mais recomendável eu ter avaliação com o usuário quando eu tiver um layout ou um protótipo funcional. Beleza? Bom, de onde que vieram todos esses conceitos? Aí na tela agora tem uma lista de bibliografia que eu recomendo que você dê uma olhada. Então, todos os livros, todos os textos que eu usei para construir essa aula. E eu aguardo os seus comentários, aguardo as suas considerações sobre essa aula. Aqui a gente termina a segunda parte e agora vamos ao vídeo seguinte. Aguardo aí o seu feedback. Um abraço!